O objetivo deste curso, desta vivência, é muito simples: criar uma caixa física que atraia para nós, para a nossa vida, todos os pedidos que nela nós depositarmos. Como disse, este instrumento mágico foi muito utilizado em várias escolas de ocultismo e de magia. Estes pedidos podem ser tanto de ordem física, um automóvel, um apartamento, um aumento de salário, um melhor cargo, como também problemas de saúde, para a cura de uma determinada doença, a correção de um determinado defeito de caráter, a melhora da resposta às necessidades externas do corpo, e também no plano afetivo. Lembrando sempre de que não devemos usá-lo visando algo exatamente determinado. Por exemplo, o carro do Alfredinho, o amor da Margarida, a samambaia da tia Josefina. Assim, o meu automóvel, o meu amor, a minha samambaia. Isto posto, vamos às considerações. Muito bom, então vamos começar esse nosso trabalho conversando um pouco sobre a magia que existe nas caixas. Pensem comigo. Imaginem um tempo muito antigo, quando os homens estavam saindo da Era do Fogo e começavam a manipular as suas coisas, começavam a guardar alimentos para os tempos mais difíceis, se defrontaram com um problema: os roedores. Aqueles pequenos bichinhos que vinham à noite comer o seu alimento, aquilo que estava guardado. Então começaram a imaginar mil maneiras de se defender, até que alguém mais capacitado cria uma caixa. E dentro da caixa começam a ser guardados todos os valores. Tudo aquilo que eles queriam preservar estaria dentro das caixas. Portanto, caixas era sinônimo de coisas valiosas ali guardadas. E essa imagem se encontra gravada no inconsciente da humanidade. Todas as escolas de mistério falam de caixas mágicas. Nós, na nossa infância, íamos aos circos, aos teatros, ver mágicos que tiravam de suas cartolas coelhos, que abriam caixas de onde saíam voando pombos. Maravilhas aconteciam dentro das caixas. Caixas cheias de mistério. Esse mistério está em nós. Esta expectativa do poder maravilhoso das caixas está em nós. Existem pessoas que colecionam caixas. Quando trocamos presentes, a caixa é fundamental. Como ela está decorada, como ela está embrulhada, as fitas, tudo aquilo faz parte de uma magia que o homem traz em seu coração há milênios. Como disse, todas as escolas de mistério têm suas caixas. Caixas maravilhosas que trazem ao iniciado bens, valores, fortunas, de que ordem for. Seja de uma ordem espiritual, seja de uma ordem material. Na mitologia grega, encontramos uma caixa que procura passar esta ideia do poder das caixas à mente dos homens. E ele usou este poder para transmitir a sua ideia. Ele é mais ou menos assim. Zeus, você sabe que Zeus era o chefe do Olimpo, o Deus supremo, o maioral. Depois, na cultura romana, ele passou a ser conhecido como Júpiter. Antes de continuar, deixa eu dizer para você o seguinte. A mitologia grega é muito parecida com a mitologia romana. Porque o romano pegou aqueles mitos gregos e levou para a sua cultura. Uma grande diferença. Tudo aquilo que o grego pensou,
o romano executou. Então, quando o deus é grego, ele é mais espiritualizado, ele é mais volátil, mais sublime. Quando ele cai com os romanos, ele se transforma numa coisa mais real, mais materialista, mais direta aos homens. Por isso a astrologia usou os termos latinos e não gregos. Então temos Júpiter e não Zeus. Muito bem. Então, como eu dizia, Zeus e seus irmãos, os grandes deuses, começaram uma disputa de poder com a geração dos titãs. Foi a segunda leva da criação. E Prometeu, que era um deus que podia prever o futuro, ele era visto como um inimigo e amigo dos mortais. Isso era uma ameaça. Assim, para castigar os mortais, Zeus privou o homem do fogo. Simbolicamente, privou o homem da luz da alma, da inteligência, daquela espiritualidade interna. Prometeu, o amigo dos homens, roubou a centelha de fogo celeste e trouxe à terra, reanimando os homens. Ao descobrir o roubo, Zeus ficou muito bravo. Decidiu punir tanto o ladrão quanto os beneficiários. Prometeu foi acorrentado numa coluna e uma águia vinha todos os dias devorar o seu fígado, o qual voltava a crescer à noite. Já vinha de novo. A águia nheque, comia-lhe o fígado. E ouvia-se o grito de Prometeu a distâncias muito grandes. Para castigar os homens, Zeus ordenou a Hefesto. Hefesto se transforma depois em Vulcano, marido de Vênus, que trabalhava nas fornalhas, martelando ferro, transformando-o em aço. Era um cara meio muito musculoso, mas meio torto, uma figura meio grotesca. Então Zeus manda a Hefesto modelar uma mulher parecida com as deusas imortais e que tivesse vários dons. E cada deusa e cada deus foi até esta mulher e colocou um bem. Afrodite, que é Vênus, deu-lhe a beleza, o desejo indomável. Hermes, que é Mercúrio, encheu o coração dela de artimanhas, imprudências, ardis, fingimentos e cinismo. As graças embelezaram-na com lindíssimos colares de ouro. Depois de tudo feito, Zeus deu o nome a esta mulher de Pandora. Antes de ser enviada à terra, os deuses realizaram um grande banquete. E Hermes, o deus mensageiro, leva até Pandora uma caixa magnificamente trabalhada. Ela era adornada com imagens maravilhosas. Hermes diz que aquilo será um presente de casamento, que ela levará ao seu futuro esposo. Mas avisou bem Pandora: nunca abra esta caixa em sua casa. Ela nunca devia abrir a caixa. Então a esposa de Zeus, Hera, deu-lhe a última qualidade, a de curiosidade. E aí vestiram-na suntuosamente, ficou uma coisa maravilhosa. Ofereceram-na a Prometeu. Mas Prometeu sabia que havia um ódio muito profundo de Zeus contra ele. E temeu o presente. Disse: não, obrigado, muito obrigado. Então ofereceram para o seu irmão Epimeteu. E ele já havia sido avisado por Prometeu para nunca aceitar qualquer presente de Zeus, porque sabia que o rei do Olimpo tinha um rancor muito grande contra ele. Entretanto, Hermes tomou-a pela mão e levou-a até as encostas do Monte Olimpo e entregou-a a Epimeteu. Ele foi totalmente esmagado pela beleza daquela mulher. Certamente, Pandora foi a mulher mais bonita já criada. E Hermes, você sabe que ele era muito safadinho, muito 171, disse:
Zeus glorioso se sente mal para o sofrimento e desgraça que tem atormentado a sua família. Para compensar isso e para demonstrar que não há ressentimento em sua direção para a loucura do seu irmão, Zeus apresenta-lhe esse dom, esta bela mulher chamada Pandora, a mais bela em todo o mundo. Ela vai tornar-se sua esposa. Epimeteu ficou doidinho. Nossa! Esqueceu todos os avisos, todos, e aceitou rapidamente. Fez dela sua esposa, levou-a para sua casa e foram vivendo. Lógico que a caixa maravilhosa acompanhou Pandora. Pandora foi torturada pela sua curiosidade. Como você gostaria de receber um belo presente de casamento, brilhante, convidativo, só para ouvir que você nunca poderia abri-lo? Isso foi uma tortura. E ela andava pelos campos dizendo: isto não é justo, isto não é justo, isto não é justo. Então, um dia, Epimeteu precisou sair, afastar-se. E aquele dom de Hera, a curiosidade, começou a esquentar demais a cabeça de Pandora. E ela pensou: eu aposto que Hermes realmente queria que eu abrisse a caixa. Ele certamente está me espiando de algum lugar lá do Olimpo, esperando que eu abra a caixa, que eu olhe, para ser deliciosamente surpresa e poder agradecê-lo. Certamente nesta caixa está escondido uma magnífica surpresa. Pandora sabia da sua promessa de não abrir. A curiosidade venceu o bom senso. E assim, não resistindo à tentação, Pandora abriu a caixa e percebeu o incrível erro que cometera. Um cheiro encheu o ar e ela ouviu um sussurro, um zumbido. Horrorizada, ela fechou rapidamente a caixa, mas infelizmente já era tarde demais. O mal tinha sido liberado. Todos os deuses vingativos, cada um tinha colocado algo prejudicial dentro da caixa. Todas as pragas, tristezas, tudo aquilo de ruim para a humanidade foram ali liberados por Pandora. A velhice, a doença, a insanidade, a peste, a paixão, a ganância, o roubo, as mentiras, a inveja, a fome, e a lista ia por todo o mal, que até então estavam presos dentro da caixa e agora estavam soltos pela superfície da terra. A pobre moça estava atemorizada com o que ela tinha feito, a erupção do mal. Pandora achou que estava tudo perdido. Então, ela abriu novamente a tampa da caixa e viu lá no fundo, escondida, um espírito benigno, que, solitário, voa para fora da caixa. Era a esperança. Lá no fundo da caixa, era a única coisa que poderia sustentar a humanidade nos tempos de tristeza, de dor e de miséria. Era a esperança que trazia consigo os bens necessários para vencer o mal, para ultrapassar a dor, os obstáculos, a derrota, a tristeza e até mesmo a morte. Como eu tive a oportunidade de comentar, várias escolas de ocultismo usam caixas mágicas como ferramenta para atrair para a vida do postulante aquilo que ele precisa. Existem muitas, cada entidade tem a sua. A Rosa Cruz tem uma chamada Caixa de Pandora, existe a Caixa de Cthulhu de Lovecraft, baseado no livro dele Necronomicon. São todas caixas muito poderosas, cada uma criada à sua maneira, cria dentro dela aquilo que nós chamamos de vácuo mágico,
que é o espaço onde deve acontecer a magia. No caso, devemos entender magia como forças que atraem para nós aquilo que nós estamos solicitando ao universo. Nós encontramos umas caixas mágicas muito fortes no voodoo haitiano. Ele tem um nome, essas caixas recebem o nome de Atua. São caixas de madeira onde energias espirituais habitam de modo que o magista possa ter seu foco de poder armazenado. Estas caixas, onde o feiticeiro, o sacerdote voodoo, ou a feiticeira mambo, que é a sacerdotisa voodoo, colocam todos os ingredientes do seu encantamento a fim de criar um centro de energia. A Atua é normalmente de madeira e é pintada com símbolos dos espíritos em suas cores adequadas. Uma vez terminada a caixa, é iniciado o trabalho com os espíritos. O Atua se carrega de poder e não deve ser aberta na presença de pessoas estranhas. Utiliza-se essas caixas para vários fins, para proteger uma pessoa que se ama, para curar alguém que está atravessando momentos difíceis de saúde. Serve como forma de defesa astral, mas no voodoo também é usado como uma forma de ataque. Existem caixas criadas especialmente para negócios, para prosperidade. No nosso caso, nós vamos criar uma caixa de papel ou de cartolina com medidas precisas. Aqui entra algo muito importante. Nós fizemos uma pesquisa mais profunda sobre estas caixas e sobre as formas que essas caixas são construídas e qual a mais adequada, qual a que dá mais resultado, ou melhor, qual a que dá melhores resultados. Dentro de momentos, eu vou conversar mais com você a respeito dessa caixa criada pelo Imagic, chamada a Caixa da Felicidade. Devo dizer a você que quando eu começava por esses caminhos do ocultismo, eu criei uma caixa de Pandora e eu tive excelentes resultados. Quando nós estamos iniciando na vida, muitas vezes atravessamos momentos de dificuldade econômica. E essa caixa muitas vezes resolveu esses problemas de uma forma mágica. Momentos que eu ficava assim um pouco angustiado, não sabendo qual caminho seguir. Existem momentos às vezes que você não sabe muito bem o que fazer. E essa caixa, ela funciona de uma maneira tão mecânica, mas influenciada pelo inconsciente, que dá resultados especiais sem que se tenha que fazer muita força psíquica.